Fala pessoal, tudo bem? Atendendo a pedidos, eu estou gravando aqui uma sequência de vídeos que fala sobre investidores anjo e onde eu dou a minha classificação para esse tipo de investidor a depender do comportamento dele, tá legal? Hoje a gente vai falar do investidor anjo chefe. Meu nome é Ricardo Giacomo Maluf e antes de qualquer coisa eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Esse é um incentivo importante para que eu possa cada vez mais produzir conteúdo de qualidade aqui no canal, tá legal? Então vamos lá, o que é um investidor anjo chefe, né? Recapitulando, investidor anjo é aquele investidor que investe enquanto pessoa física numa startup, numa empresa iniciante, enquanto essa empresa ainda não teve acesso às rodadas dos fundos de investimento. Então esse tende a ser um investimento muito baseado numa relação de pessoa física, né? E às vezes a startup ainda não criou aquela casca, aquela habilidade de saber como receber um investidor, saber que tipo de armadilha existe nessa relação de investidor e investida e por vezes acaba caindo em algumas pequenas armadilhas por falta dessa experiência. E eu chamo o investidor anjo-chefe um tipo de investidor que traz alguns tipos de complicação que eu vou contar, tá? É o seguinte, vamos lembrar que muitos dos investidores anjo são aquelas pessoas que fizeram bastante dinheiro na pessoa física. Existem as pessoas que fizeram dinheiro em carreira e existem as pessoas que fizeram dinheiro empreendendo, né? E é interessante pensar que essas pessoas têm características muito diferentes. Ambas tiveram sucesso, mas a jornada de sucesso do empregado, né, ou da pessoa que virou um executivo, é muito diferente da jornada de sucesso de um empreendedor que criou uma empresa e cresceu bastante essa empresa. Então, o modelo mental dessas pessoas tende a ser muito, mas muito diferente. Então, normalmente, o investidor anjo empregador, não, o investidor anjo chefe, ele é muito mais o cara que fez a carreira de executivo. E por que o cara que fez carreira de executivo, muitas vezes ele tende a ter essa postura mais de chefe, às vezes menos mentor? Por quê? Porque ele próprio, o investidor anjo que fez carreira, que fez dinheiro como executivo, ele não é igual o investidor anjo que fez carreira como empreendedor, né? Esse cara aqui sabe da jornada, das dores do empreendedor, da dificuldade de empreender. O executivo não necessariamente, o executivo galgou ali as determinadas hierarquias da sua empresa e soube navegar esse ambiente corporativo, tal, são habilidades diferentes. Então muitas vezes o que o investidor que fez fortuna ou que fez muito dinheiro como executivo, ele acaba por exigir da empresa que ele investiu, dos sócios fundadores e ali da equipe da startup ou da empresa jovem, que aquelas pessoas tenham características iguais às dele, e muitas vezes ele esquece que ali as regras do jogo enquanto empreendedor são diferentes das regras do jogo enquanto executivo. Então é muito comum que quando um executivo entra como sócio investidor da empresa, ele comece a ter uma relação com esses investidos, né, com esses sócios fundadores da investida, como se ele tivesse uma relação de hierarquia. Isso não é 100% dos casos, é claro que tem muito investidor executivo bom, profissional, que inclusive ajudou a alavancar um monte de empresa por aí, a gente sabe, existem vários casos de sucesso, mas existem muitos casos de insucesso. Eu diria que existem mais casos de insucesso do que casos de sucesso. O problema é que no jornal, você abre lá, só tem história bonita, né? História ali que não foi muito bem, não é contada no jornal. Então, e eu de fato acredito que a experiência do insucesso às vezes traz mais insight, traz mais aprendizado do que a história de sucesso, porque a história de sucesso não teve nenhum grande, às vezes tem um grande gargalo que é vencido, mas a história do insucesso mostra onde é que estão os buracos que a gente não pode cair. Eu acho que eles são muito importantes e o problema é que eles não tendem a ser divulgados. E acontece muito de um sócio investidor, um sócio anjo executivo ou que foi executivo, acaba tendo posturas muito inadequadas com relação à investida, posturas inadequadas com relação aos sócios fundadores dessa empresa. Muitas vezes ele não consegue compreender as dores
de empreender porque ele não teve essas dores, ele não teve que vencer essas dores, ele teve que vencer outras dores, que é tão honroso quanto, mas não é a mesma dor. Às vezes ele não consegue ter empatia com o sócio fundador, que às vezes é mais jovem do que ele, às vezes é de uma outra geração, então às vezes existe um gap, existe quase que um vale gigantesco entre a experiência desse sócio anjo, desse investidor anjo, que foi executivo, e da experiência desse jovem empreendedor que está ali com a sua startup. E muitas vezes essas pessoas não conseguem ter uma conversa nivelada onde cada um está entendendo o ponto de vista do outro. E por vezes existe o risco de que esse investidor anjo vai tentar se tornar chefe desse jovem empreendedor, porque ele é mais velho, porque ele está acostumado a mandar nas pessoas, na empresa onde ele está, porque hierarquia é uma coisa com a qual ele está acostumada. E a gente sabe que muito do ambiente das startups de hoje é horizontal, assim, existe muito essa questão da hierarquia estar em segundo plano. Muitas vezes é importante ter hierarquia, mas as startups tendem a querer colocar ela numa situação onde ela seja absolutamente necessária, tentar não usar a hierarquia para todas as situações e para todos os casos ali do dia a dia. Então, às vezes acaba havendo esse conflito, né? Quando o investidor anjo executivo não consegue ter um diálogo mais, os ingleses, americanos falam eye to eye, né? Quando você olha um no olho do outro, você consegue enxergar no olho do outro a situação dele, consegue ser empático com aquela situação. E muitas vezes não é possível haver essa empatia por conta de jornadas de vidas diferentes, por conta de experiências diferentes. E às vezes um fala chinês, o outro fala russo, né? E nessa situação existe o risco em que o investidor anjo executivo, de certa forma, tente se tornar sócio do empreendedor, chefe do empreendedor, do sócio fundador. E aí vamos pensar um pouquinho, né? Por que esse cara fundou uma empresa? Muito provavelmente porque ele não quer ter chefe, né? Então você imagina o investidor anjo, chefe, querendo mandar aqui no sócio fundador da startup, que provavelmente é um menino prodígio ou uma menina prodígio, alguém que tem ali uma habilidade muito grande, que tem uma certa revolta positiva a ponto de ter criado um modelo de negócio do zero, a ponto de ter trazido uma resposta para uma dor da sociedade ou algum produto que estava sendo necessário que não existia. Esse cara dificilmente vai se subordinar a esse chefe. O problema é que no início do relacionamento dessas pessoas, nada disso foi falado, nem sequer o risco disso acontecer foi identificado. Então por isso que eu acho que é muito importante gravar essa série de vídeos aqui para trazer essas questões, para que as pessoas estejam conscientes de riscos, de coisas que sequer elas saibam que pode ser um risco, né? Como diria o Nicolás Nassim Taleb, que escreveu o Black Swan, né, o Cisne Negro. O problema não é o que você não sabe e que você sabe que você não sabe. O problema é aquilo que você não tem ideia que pode acontecer e que de repente pode tomar a sua vida e virar ela do avesso, né? Então eu acho super importante essa série de vídeos para falar desses riscos. Tá legal? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like aqui se você gostou. Deixa o teu comentário se você tem algum outro ponto de vista, algum outro ângulo, por favor escreve também, é importante. Compartilhe esse conteúdo com quem você acha que possa se beneficiar. E é isso aí, espero que a gente se veja aqui nos próximos vídeos do canal. Legal? Valeu!